Olá, meus queridos irmãos e irmãs. O vídeo de hoje é a mensagem deixada pelo pastor Cláudio Duarte. Se você puder, assista esse vídeo completo. Se inscreva no canal para receber mensagens diariamente. Bom, irmãos, eu quero fazer uma reflexão com vocês. De um tempo para cá, eu tenho buscado oferecer às pessoas que me ouvem o nível de responsabilização, o nível de conscientização diante daquilo que vivem e diante de seus resultados. É bom entendermos o que é a regra na Bíblia e o que são as exceções. Elas existem. É muito legal alguém usar um texto como, por exemplo, um texto de Jó para descrever o ambiente de sofrimento das pessoas, porque Jó sofreu sem ter culpa nenhuma, porque o diabo passou à frente de Deus e Deus perguntou: "Tende visto meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente, se desvia do mal?" E o diabo então, nesse diálogo com Deus, recebe a autorização para mexer nos pertences de Jó, para mexer na saúde de Jó. É verdade, mas me dê outro exemplo além desse. Me parece que esse é um modelo existente, mas não é a regra. A regra é lei de semeadura. Aquilo que plantamos, vamos colher. Nossas escolhas, elas definem, ou até mesmo escolha nenhuma também vai definir que na verdade é uma negligência. Ela é uma escolha. Até não fazer nada é uma escolha. E muitas pessoas olham para o exemplo de Jó, e eu não vou dizer que ele não pode acontecer no decorrer da sua vida em algum momento, mas ele não é a regra. A regra é o que você está recebendo da vida, é a via de regra o que você está mandando para ela. O que você recebe do seu casamento é o que você manda para seu casamento. O que você recebe de suas finanças é o que você manda para lá. Então eu queria que você primeiro desse uma olhada comigo em dois momentos do indivíduo que eu quero usar aqui como exemplo. Coloca para mim, por favor, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 18, verso 6. Sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao redor, ou saíram ao encontro do rei Saul, cantando e em danças, com adufes, com alegria e instrumentos de música. E as mulheres, tangendo, respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. Preste atenção, Davi está vivendo talvez um dos momentos mais importantes de sua vida. Ele nunca tinha provado uma experiência desse tipo. Primeiro, porque era muito jovem. Segundo, porque era de uma família humilde. Terceiro, porque nunca havia se destacado dessa forma. Nesse momento ele está chegando após a vitória contra o gigante Golias. E essa vitória motivou os soldados que estavam nas fileiras de batalha, e eles correram atrás dos filisteus. E agora, ao chegarem, as mulheres vão ovacionar Davi. Elas vão engrandecer o seu nome. Ele vai se tornar grande no ambiente militar. Ele tornou o exército do Senhor um exército respeitado. Mostrou que um menino com uma tiradeira na mão e com um pedacinho de pau foi capaz de vencer a maior oposição. Ambiente de afronta que já durava 40 dias sem sequer um candidato se apresentar para lutar contra o gigante. Davi vence Golias, ajudado por Deus,
certamente, e todos sabiam disso, inclusive Saul, que vai passar a persegui-lo depois dessa data. Põe para mim, por favor, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 12, verso de número 15. Bom, aqui nós temos o mesmo Davi. Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e entrou, passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis, não comeu pão com eles. Sucedeu ao 7º dia que morreu a criança. Preste atenção, um momento de dor, de perda, de angústia, de sofrimento. Agora Davi vai ter que se levantar e sepultar seu filho. Quem é Davi? O mesmo do capítulo anterior lido. O mesmo rapaz. Agora um homem que foi ovacionado pelas mulheres, que foi respeitado pelos soldados. Agora, seus soldados sabem que ele fez nada menos ou nada mais que nada menos que deitar-se com uma mulher que era esposa de um de seus oficiais. Seu homem de confiança era Urias. Bom, se ele ganha um respeito no capítulo 18 de 1 Samuel, porque defendeu o exército, agora ele perde o respeito, porque se deitou, um cara dissimulado mandou matar o homem cujo qual ele era o traidor. Deus então disse a Davi, o mesmo Deus que deu vitória a Davi contra gigante, o mesmo Deus que fez com que aquela pedra transpassasse os obstáculos que tinha pela frente e acertasse a fronte do gigante, é o mesmo Deus do capítulo 12 que manda o profeta Natã ir a Davi e dizer para ele tantas desgraças. O seu filho morre, a espada jamais se aparta da sua casa. Você vai ver um filho seu matar o outro, você vai ver um filho seu estuprar uma filha sua. Pare para pensar, Deus está com esse indivíduo ou não? Quando nós olhamos para as vitórias que ele teve, nós descobrimos que Deus está com ele. Quando nós olhamos para as derrotas que ele teve, nós descobrimos que também Deus está com ele. Simplesmente não está defendendo. Eu preciso fazer uma reflexão com vocês sobre vida eterna e vida terrena. As pessoas estão misturando tudo. Nós precisamos ter um entendimento que são duas coisas bem distintas, ainda como o Abel citou, elas andem bem atreladinhas. Bom, queremos vida eterna, queremos salvação, então é simples demais. O carcereiro está querendo tirar a sua vida. E Paulo diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua. Preste atenção, que história é essa? Que coisa doida é essa? O cara crê em Jesus e ele vai ser salvo, eu entendo, mas como é que a casa dele vai ser salva, Abner? Se a salvação é individual. O que a Bíblia está querendo dizer? Que quando eu creio em Jesus, quando eu me torno cristão, eu salvo a minha vida e salvo a vida da minha casa. Será que eu tenho autorização de Deus para salvar minha casa? Esse negócio virou coletivo? Não! O que a Bíblia está querendo dizer é que quando alguém é salvo de verdade, quando alguém pega a palavra de Deus e coloca na sua vida como regra de fé em prática, é só uma questão de tempo a quem está ao redor dele também seja alcançado. Vamos para o salmista, prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unja minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Imagine que essa é a nossa mesa. Você está sentado aqui e seus familiares estão ao redor. Você é esse copo. Preste atenção. Esse é Deus, esse é você. Seus parentes estão aqui. Vamos lá.
Quando você enche, o que está em você molha as pessoas que estão perto de você. O que a Bíblia está dizendo é que quando você está cheio, quando você é salvo, inevitavelmente, de verdade, o que está em você é só uma questão de tempo, até atingir seu cônjuge, até atingir seus filhos, até atingir seus pais, até atingir as pessoas que estão perto de você. É assim que funciona. Então é muito mais simples do que nós possamos. Pastor, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Crer em Cristo Jesus. É só isso. Ô pastor, mas isso é muito fácil. É verdade. Eu perguntei no primeiro culto, o que é mais fácil? Ser salvo ou ter uma vida legal aqui na terra? O que é mais fácil? Ser salvo ou ter uma vida legal aqui? O que você acha que é? Ser salvo, sim ou não? Não deveria ser essa a sua resposta. Se é só crer. Ah, pastor, mas é difícil crer. Então, quem não tem fé, peça a que a dá de forma deliberada e gratuita. Então, é só pedir. Então, não tem dificuldade no que diz respeito à salvação. Eu sou da tese o seguinte: nosso Deus quer nos salvar e não nos colocar no inferno. Tem gente que cria uns negócios tão mirabolantes para ser salvo, que eu falo, gente, esse pessoal está dificultando uma trama que é fácil demais. Aí você não pode usar isso, não pode usar aquilo, não pode usar aquilo outro, não pode jogar uma bola, não pode ir para a praia. Aí você não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode comer. Então Deus está falando, ó, eu não quero ninguém no céu. Ah, mano, preste atenção. Uma coisa é você facilitar, outra coisa é banalizar. Eu não estou aqui para banalizar a salvação. Não é isso, mas eu também não estou para dificultar. Ah, você usa calça comprida? Usa. Vai para o inferno. Você usa um batom? Satanás. Se ele for só brilhante, aí uma área do inferno que não é muito quente. Mas dependendo da cor. Entendeu? Ah, você já notou que tem gente que parece que não quer que ninguém vá para o céu? Aí é só não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Nós temos que ter cuidado com isso. O que Jesus quer é nos dar a vida eterna. Foi para isso que ele morreu. E a Bíblia é bem clara dizer, se nós cremos em Jesus, nós seremos salvos, sim ou não? Isso aí. Só que crer em Jesus não te dá a vida boa aqui na terra. E é isso que eu quero conversar com vocês. Certo? Quem quer melhor no céu, todo mundo está afim. Tem alguém querendo ir para o inferno? Levanta a mão. Mesmo não querendo, tem uns que vão. Eu penso assim, eu dou o meu parecer. Depois você pode avaliar, os teólogos de plantão, fica à vontade, os achólogos também. Fique tranquilo. Presta atenção, para mim, para aqueles que já receberam e conhecem Jesus, se você morrer devagar, basicamente ninguém se perde. Porque todo mundo vai para onde sabe o endereço. Ficou doente, a morte começou a parecer que alguém vai apagar o interruptor. Você já falou, meu Deus do céu, tem misericórdia da minha vida. Perdoa todos os meus pecados. Você pede perdão até do pecado que não tem. Senhor, perdoa o que eu vou fazer amanhã. Entendeu? O problema é a morte súbita. Infartou, aí não dá tempo mais não, maluco. Aí quando você viu, já está do outro lado. Caraca, morri. Morreu. Para onde eu vou? Já sabia desde lá. Ok? Então, para mim, é mais fácil ser salvo. Eu, por exemplo, eu não tenho medo de morrer. Eu tenho medo de dor. Aliás, eu acho que isso é uma coisa de todo homem. É ou não é? Mulher já nasceu preparada para dor. Homem é frouxo quando o assunto é dor. Mulher se corta toda para ficar bonita. Homem, qualquer corte para ele é feio. Certo? Quantos homens aqui já fizeram? Deixa eu fazer uma pesquisa de campo. Se você fosse ter um filho homem, você preferiria normal ou cesárea?
desgraceia a vida do homem. Porque qualquer uma das tuas opções dói. Não é? Ele diz assim, eu preferia ser estéril. Era a preferência do homem. Certo? Quantas mulheres aqui já fizeram uma cirurgia plásticazinha, básica, de qualquer natureza, para ficar mais bonitinha? Por gentileza, manifeste-se agora. Levanta a mão, por gentileza. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a senhora. E se tiver que fazer mais, faça. Quantos homens aqui já fizeram alguma cirurgiazinha plástica para ficar mais bonitinho? Levante a mão, por gentileza. 1. Já notou que não é regra, é exceção. Lembra do começo da mensagem? Porque pra gente, esse negócio de doer não é com a gente. É ou não é? Uma mulher com 39,5 de febre, ela levanta de manhã, bota as crianças pro colégio, faz comida, bota o marido para trabalhar, paga as contas, volta, arruma a casa toda, pega as crianças, faz amor com o marido à noite, toma um antitérmico e vai dormir. Seu marido, 37,5. Dá uma tonteira nele, a boca fica amarga, ele já mandou avisar todo mundo que não vai trabalhar e possivelmente a morte está rondando a vida dele. E já começa a dar senha de banco. É ou não é? A verdade é essa, querido. Eu preciso mostrar a você algo muito simples, mas que às vezes nós complicamos. Quando o assunto é vida eterna, é fácil. É crer em Cristo. Ok? Temer a Deus e crer em Jesus Cristo nos dá direito à vida eterna. Porém, viver aqui na terra é mais complicado. Por quê? Porque nós vivemos debaixo de uma lei. A lei da semeadura. Se você gosta ou não dela, ela foi criada pelo soberano Deus. Então ele estabeleceu que se você concorda com ela ou não. Por favor, pecados podem ser perdoados e anulados pelo sangue de Jesus. Erros precisam ser colhidos por nós aqui na terra. Deus não está aqui para consertar seus erros. Não, Ele está para pagar seus pecados. Quando você comete um pecado, mesmo que seja um pecado e um erro, escute só, uma menina engravidou, solteira. É pecado, sim ou não? Sim ou não? Sim. É errado, sim ou não? Sim. Jesus perdoa o pecado? E o erro? Não. Ah, o senhor está dizendo que uma criança foi um erro? Sim. Se essa criança vai nascer num lar que não tem estrutura nenhuma para mantê-la, isso foi um erro, criar uma situação dessa. Então as pessoas, me parece, estão confundindo, achando que Jesus está aqui para consertar erros. Não, a palavra de Deus está aqui para que venhamos diminuir os nossos erros. Se venhamos a cometê-los, que sejam erros que causam o mínimo de danos na nossa vida. Porque Deus está conosco. Sim, sempre esteve com Davi. Deus disse isso para ele, que estaria com toda a sua descendência. O cetro jamais se arredará de Judá, até que venha aquele a quem pertence. Então Deus sempre esteve com Davi. Sim, e Deus disse para ele, através de Natã, o seu pecado foi perdoado, você não irá morrer, mas seu erro não. Seu erro foi computado e agora você vai ter que colher o fruto disso. Então quero te mostrar um texto que me parece que depois de tantas indas e vindas, Davi aprendeu um pouco. E esse aprendizado eu acho que vale bastante para mim e para você. Põe aí para mim, segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 22. Verso de número 17. Vou botar o 18 que fica mais fácil para a gente adiantar. Preste atenção. Livrou-me do meu possante inimigo e daqueles que me tinham ódio, porque eram mais fortes do que eu. Preste atenção aqui. Davi está descrevendo
um ambiente de batalha muito grande. E ele aqui me dá um ensinamento poderoso. Davi enfrentou muitas batalhas. E uma boa parte delas, ele enfrentou sozinho. Ele enfrentou com seus soldados, com a sua estratégia militar, com sua força. Em muitos momentos, Davi sabia que tinha força suficiente, recursos suficientes para ele mesmo resolver seus problemas, sua adversidade. Mas esse texto também diz que em momentos da vida dele, ele enfrentou inimigos que eram mais fortes do que ele. Em momentos da vida dele, ele teve que lidar com desejos que foram superiores às suas vontades. Davi sabia que problemas que ele podia resolver, ele ia lá e resolvia. Mas ele olhou para a vida e diz: quando um possante inimigo vinha na minha direção, e ele era mais forte do que eu, presta atenção no verso 19. Olha só, encontraram-me no dia da minha calamidade. Não era apenas um inimigo mais forte, era um inimigo que buscou uma ocasião oportuna. Era um inimigo que se aproveitou do momento em que eu não estava muito bem. Porque a vida é feita de altos e baixos. Por que é que você acha que a vida, e a Bíblia diz que é melhor serem dois do que um? Porque quando um cai, se pressupõe que o outro está de pé. Que quando um está trabalhando, se o outro chegar, o trabalho rende mais. O que a Bíblia está dizendo é, se nós tivermos alguém perto de nós, provavelmente esse alguém não vai estar no mesmo momento, passando pela mesma situação que nós. Ou às vezes, mesmo que esteja, ele seja capaz de ter mais força do que nós. E nós podemos pedir a ele ajuda, ou menos força do que nós, e nós poderemos sair em socorro. Mas o que ele está dizendo é que esse inimigo, ele é mais possante, diz o verso 18. Volta no 18, por favor. Ó, ele é possante, ok? Ele vem com ódio, ele é mais forte do que eu, verso 19, e ele procura um momento que eu não esteja bem. Apesar de tudo isso, Davi diz uma coisa: o Senhor se fez meu esteio. O inimigo veio do jeito que ele quis vir, aproveitou o melhor momento contra mim, mas ele teve que lidar com uma coisa, com alguém que me amparava, e esse alguém era Deus. É isso que ele está escrevendo. Obrigado por assistir. Se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem com as pessoas que você ama.